Boa noite, irmãos. É motivo de grande alegria estar aqui. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças te damos, Senhor, que eu seja teu servo hoje, que o Senhor fale através da minha vida, do seu pequeno servo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Muitos anos atrás eu li um livro de um autor chamado John Bunyan. John Bunyan estava preso, ele escreveu um livro chamado O Peregrino. O Peregrino ele cita a vida, a jornada cristã, através de personagens que são obstáculos na nossa vida cristã. Então, em alguns momentos ele falava sobre, traçou um paralelo de dificuldades. Então, havia um personagem de dificuldades. Ele traçou um paralelo de dúvidas, de engano. Ele foi na colina da dificuldade. Ele passou pela feira da vaidade. Ele teve desânimo. Ele se motivou com algumas situações. Ele carregava um fardo muito pesado. Ele sentia essas dores. E na feira da vaidade ele acabou se esbaldando ali. O que esse livro quer dizer? Ele traz muito para nós sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas dificuldades. E esse paralelo é interessante trazermos aqui para entendermos o que é e quem é o caminho na nossa jornada cristã. E falando nisso hoje, eu quero comentar com vocês 3 características para quem está no caminho como nós, o caminho da salvação até a cidade celestial. Primeira característica, o caminho é único. A parte final do verso 6 diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, no Sinédrio, depois de preso, junto com outro apóstolo, nosso irmão em Cristo, ele disse assim, lá em Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É no caminho que aprendemos a criar resistência. Esse caminho, ele é um caminho repleto de cuidados, de belezas. Vocês certamente já andaram por algum caminho, já fizeram uma caminhada, já tiraram férias, passaram por caminhos que você começou a olhar e de repente você não tinha pressa e você começou a admirar as belezas. A árvore, as árvores, as pessoas, os pássaros. De repente você começou a sentir o ar, já respirou forte, bem fundo, respirou aquela cena que você abre o braço e você sente aquele vento no peito, você fala, glórias a Deus por isso, olhou o céu azul, Senhor, que bênção que é isso, os cuidados da vida. De repente você passou, as pessoas começam a sorrir para você e você acha que parece até um filme. Em algumas situações você já passou por isso. Da mesma forma, você também já deve ter passado por situações que estava chovendo, a rua era barrenta, tinha buracos. Crianças, quando passam em ruas que não são pavimentadas, elas caem, elas se desequilibram e o cérebro começa a avisar, não pisa assim, pisa desse jeito, o pé começa a se equilibrar. Nós, adultos, passamos por essa mesma situação. Só que a diferença é que, às vezes, a gente olha obstáculos durante esse caminho e temos que tomar cuidado para não perdermos o foco. No caminho, adquirimos maturidade. Vamos comigo em Tiago 1, de 2 a 4. Abram comigo lá. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Em algumas passagens diz, passardes por provações,
de motivos de grande alegria, o passardes, você está num caminho, você está passando por um lugar, passe com alegria, viva com alegria. Já passou momentos e situações que você, nesse mesmo caminho, você passando e olhando os obstáculos, de repente você começou a olhar as belezas, só que você também olhou que estava chovendo, puxa, estava chovendo, mas vai estiar, estava muito sol, mas passou uma nuvem, o Senhor cuidou de você estava desempregado, o irmão foi na sua casa, você estava sem carro, andando a pé, mas você estava andando, olha que bênção que Deus te deu, não faltou comida na sua casa, não faltou saúde a você. Quando você passa pelo caminho, o passardes por provações, você passe com alegria, passe com emoção, saiba que Deus está cuidando de você. Conta-se uma história que uma pessoa estava caminhando, começou a passar por um caminho tortuoso, mata fechada, começou a ver vários obstáculos, lugares difíceis, lugares ermos. Ele estava meio duvidoso, de repente ele encontra com uma pessoa, um senhor. E ele pergunta para esse senhor, por favor, eu já passei por vários caminhos aqui, super perigosos, e eu estou com medo de ir por um lugar ruim, um lugar que eu não consiga ter saída de volta. Ele falou, é verdade, aqui tem muitos lugares tortuosos e difíceis. Provavelmente você pode se acidentar e você pode nem voltar a perder a sua vida. Ele falou, então, por favor, por onde eu posso ir? Ele falou, o melhor caminho você está vindo. Você viu que tem marcas pela grama? Já passaram por ali. Você viu que tem dificuldades ali, mas alguém cortou a mata? Já passaram por ali. O caminho que eu e você estamos passando hoje, Jesus Cristo passou. Ele enfrentou tudo por aqui. Ele passou por todas as dificuldades. Eu e você passamos por esse caminho, sabemos que há sucesso, porque Jesus Cristo já venceu. Existe apenas uma rota, irmãos. Vamos comigo lá em João 10, verso 9. João 10, 9. Jesus afirma, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Diz um provérbio antigo, quando Roma era dominante no mundo, que todos os caminhos levavam a Roma. Todos os caminhos que eram construídos, direcionados e pavimentados, você chegava ao centro de Roma. Só que no nosso caso, espiritualmente, só o caminho leva à salvação. Jesus Cristo, somente Ele leva à salvação. Mas na caminhada cristã, o caminho, ele pode ser tortuoso, pode ser difícil, mas Jesus Cristo prometeu que estaria conosco. Esse caminho, ele não é de via dupla. Um caminho de via dupla, você já viajou em caminhos de via dupla? Em lugares de via dupla, em estradas de via dupla? Principalmente à noite, particularmente eu não gosto. Caminhos de via dupla é sinuoso, é tendencioso a acidentes, se for à noite tem muito farol no rosto. Eu particularmente sempre vou escolher um caminho com uma via única para eu poder ir. O nosso caminho cristão é único e é de uma única via. Jesus Cristo é a única via. Tiago 1,8, voltemos lá, Tiago 1,8. Diz assim, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Este homem, ele tem dificuldade se ele estiver caminhando numa estrada de via dupla. Um homem inconstante, um homem sem perspectiva, um homem com dificuldades. Salmo 51, 10 diz assim que devemos ter um espírito reto, estável. E aqui eu faço um parênteses, eu lembro de uma pregação das poucas que eu vi do pastor Josué, na antiga igreja que eu estava, e ele, na pregação, ele citou esse salmo e disse, nós devemos ser homens estáveis, retos, inabaláveis, famílias estáveis, jovens estáveis, crianças estáveis, de espírito reto e inabalável. Então, no caminho, quando você estiver passando dificuldade, mantenha seu ânimo em alta, fique firme, seja forte, seja corajoso, olhe para Cristo. Cristo está ao seu lado, está no seu caminho, e você vai gozar da vida eterna com Ele. Aqui avaliamos a consistência, a disciplina, a diligência, o bom ânimo, a motivação, e que seja vibrante, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Cristo habita no nosso coração. Nós estamos firmes aqui pela fé. É um dia gelado? É pouco, perto das dificuldades que outros irmãos já passaram, cerrados ao meio, cortados, com dificuldades, perseguidos. Irmãos, vivemos em tempos de bonança. O Senhor está no nosso caminho e esse caminho é leve. Ele promete que o fardo dele é leve e é sem dificuldades. Mas além do caminho ser único, uma segunda característica nós temos. O caminho requer fé. Verso 12, lá de João 14, verso 12.
na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Na jornada cristã, se não tivermos fé na verdade, que é Jesus Cristo, então vai ser impossível concluirmos essa jornada com êxito. Em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele, Jesus Cristo, é a nossa verdade. Existem situações que você fica anos em um trecho no caminho. Você fica anos passando aquela situação, do ponto A ao ponto B, do ponto A ao ponto B. Israel foi assim, muitas vezes. Eles pecavam, eram cativos, o Senhor levantava um juiz, eles se glorificavam, Deus era exaltado, eles voltavam a ficar livres, pecavam novamente e continuava nesse ciclo. Quantos de nós estamos aqui? Em que parte do caminho você está parado? Em que parte do caminho o Senhor está colocando você para voltar para o início? O Senhor quer que você entenda o que Ele está ensinando nesse trecho. Enquanto você não aprender o que Ele está passando para você nesse trecho, você não vai para a próxima fase. Fique atento com isso. Existem situações que Deus quer que você aprenda, crendo nele, que é o caminho e a verdade. Lá em João 5:2-9, nós temos a história do cego de Betesda, do tanque de Betesda. Ele ficou lá 38 anos, e toda vez, a história muitos de nós já conhecemos, descia um anjo, balançava as águas, as pessoas iam correndo, e o primeiro que chegasse recebia a cura. O que nós podemos aprender com o cego? Muitas coisas, e eu vou destacar uma aqui. Diligência. Disciplina. Ele ficou 38 anos focado naquela cura que ele não estava conseguindo alcançar. E você? Qual a diligência? Qual a disciplina? Como você está conduzindo a sua vida? Irmãos, essa palavra também é para mim. Deus falou muito comigo a respeito desse assunto. Qual a diligência? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que eu vou concluir o meu curso no seminário. Eu tenho esperança que meus filhos crescerão. Eu tenho esperança que eu trabalho do dia 1 ao dia 30, mas eu vou receber o meu salário. Há uma esperança nisso. Há uma disciplina, uma diligência, uma constância. Isso é característica do cristão. Ser constante, disciplinado, ser focado. Percorrer o caminho exige diligência. Com essa história, nós aprendemos muitas coisas. No trabalho, as experiências, nos cursos, restauração de um pecado, saindo de uma doença, o Senhor vai trazer para nós essa diligência. Peça a Ele, peça com fé, não duvidando, não sendo de ânimo dobre, como eu falei anteriormente. Sabe quanto tempo uma bailarina profissional investe ao longo de uma semana para executar aqueles movimentos de forma impecável? 40 horas. De 30 a 40 horas, em cima dos pés. Resistência, cria calos, você cria aquela casca. Você começa a enfrentar os obstáculos e sabe que aquilo é difícil, mas não é tão difícil. Eu vou superar aquilo, eu vou passar por aquilo. E sabendo que Jesus está com você, você vai passar por aquilo. E se Ele quiser que você passe ou não passe, é a vontade dEle. Cabe a você e a mim servi-lo. Eu lembro de uma situação na minha casa. Não tive a oportunidade de contar sobre meu testemunho, vou contar apenas uma parte. Meu pai era alcoólatra, ele bebia muito. Então, às vezes, não tinha dinheiro, às vezes faltava comida. Faltava, assim, sabe? Eu lembro muitas vezes o pacote de arroz bem pouquinho. E eu lembro da minha mãe orando. E eu quero acreditar que ela estava em Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quadro, dobra teu joelho, fala com o Senhor, e Ele que vai te ver em secreto te recompensará e responderá publicamente. No início ela começou a falar baixinho. A minha casa era um barraco, não tinha banheiro, o que dividia a cozinha do quarto era um guarda-roupa. E eu lembro da minha mãe orando. Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata. A tua palavra diz que fui menino, hoje sou homem e nunca vi no justo mendigar o pão. E eu creio que o Senhor proverá o sustento para a minha família. Irmãos, eu sou prova viva disso, muitas vezes. Deus nunca falhou com a minha mãe, nunca falhou conosco. E esse é um testemunho de diligência, de disciplina, muitos anos orando dessa mesma forma. O Senhor falou poderosamente comigo e esse testemunho ecoa na minha vida até hoje. O Senhor é fiel.
e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. João 1,1. No princípio era o verbo, era a palavra, era a verdade. A fé vem através do ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10,17. Em uma jornada, numa trilha, você recebe orientações do guia. O guia te orienta, te fala do clima, te fala das montanhas, te fala dos obstáculos que você vai enfrentar, mas há uma esperança ali. A sua esperança de chegar lá no pico, chegar lá no destino. Nós temos que ter fé e esperança. E quem é o nosso guia? Jesus Cristo está ao nosso lado, nos consolando. Há riscos envolvidos. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O caminho é único, o caminho requer fé, e o caminho também é vida, e vida que nos conduz à salvação. Essa é a nossa terceira característica. No trajeto temos esperança de vida. Existe uma lei chamada lei da biogênese. Alguém já ouviu falar nessa lei aqui? A lei da biogênese? O que a lei diz? Que somente vida produz vida. E eu digo para você que somente Cristo produz a salvação. Somente Cristo, que é a vida, Ele provém vida para nós. Ele nos vivificou. Em João 10:10 diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Isso nos gera esperança, irmãos. Salmo 146:5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor meu Deus. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando trilhamos um caminho para um destino, como eu disse, nós trilhamos na esperança de chegar a esse destino. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou. Ele nos deu a vida quando nós estávamos em pecado. 2:8-9 diz assim, Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu poderia substituir isso pela graça, tens a vida, porque o Senhor nos deu a vida, Ele gerou a vida em nós. Filipenses 3:13-14 diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. No final do caminho, irmãos, não haverá demérito. Em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se tudo correr bem na sua vida, ocorre porque Cristo quis. Se ocorreu tortuosamente, você passou por buraco, se teve dificuldades, ocorreu porque Deus permitiu para que você aprendesse e atingisse um grau de maturidade que Ele quer, para que você seja completo e maduro. Cristo é o caminho. Ele vai enxugar toda lágrima naquele dia. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia. Nós seremos confortados e consolados. Essa é a promessa dele. Adoraremos Ele porque Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Portanto, este caminho é vida. Em João 14:6 diz isso. Ele nos traz paz e o fardo dele é leve. Esse caminho é leve, é uma vida tranquila. Somos privilegiados por poder anunciarmos a palavra do Senhor neste caminho. E finalizo com Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.